Charlie Challenge. Você deve conhecer, mas a questão é: de onde ele veio? Quem é ele? E qual a sua história? Olá, meus queridinhos e queridinhas, como foi a semana? Eu espero que bem. O vídeo de hoje é sobre o desafio do Charlie, que é o assunto do momento. Mas você já parou para se perguntar quem ou que diabos é esse tal de Charlie? Um espírito? Um demônio? Ou quem sabe uma lenda bem elaborada? Imagino que todos vocês já conheçam a história do desafio do Charlie. Mas, em todo caso, para aqueles que ainda não conhecem, eu vou fazer um resuminho assim, bem pequenininho. E ele é bem assim. É algo parecido com a tábua de Ouija, conhece? Bem, é simples. É uma espécie de invocação de espírito. A pessoa usa 2 lápis lá para chamar um espírito de um suposto tal Charlie que seria mexicano e que fala inglês. Mas enfim, não é da brincadeira que quero falar, e sim do suposto espírito que aparece nas brincadeiras, o tal Charlie. Sabe, eu não tenho como provar se Charlie é ou não real. Eu acho que não dá pra fazer isso, mas eu tenho como contar a história dele. E pode apostar, não é nada legal, ela é bem sinistra e bem triste. Tem várias histórias e na internet mesmo já tem esse assunto desde 2011. Eu vou tentar mostrar alguns deles para que eu possa chegar no ponto crucial da história que eu quero apresentar. Eu vou começar por um relato que eu li em 2012. Nessa imagem que você vê, que é de um site americano, os usuários costumam contar sobre suas experiências paranormais. A história em questão é sobre uma pessoa que alega ser capaz de falar e de até criar demônios verdadeiros. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é que um desses demônios é o que mais fala com ele com frequência. E esse demônio se chama Charlie. Seria o mesmo Charlie do nosso desafio? Calma, deixa eu continuar a história. Eu não sei se vocês sabem, mas também existe um suposto fantasma chamado Charlie que assombra algumas lojas maçônicas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Não dá para saber em detalhes se estamos falando ou não do mesmo Charlie do desafio, mas é algo que eu não poderia de forma alguma deixar de mencionar. O próximo depoimento também é muito intrigante, olha, presta muita atenção. Em um outro site que também exibe relatos de pessoas que alegam terem tido experiências sobrenaturais reais, temos a história de um fantasma chamado Charlie que é invocado através de uma brincadeira similar à do desafio que já conhecemos. Na brincadeira eles usam 3 lápis ao invés de 2, mas ela no final das contas é bem parecida. Uma das coisas que me chama a atenção nessa história toda é a sua data, julho de 2008. E a outra é o fato de haver uma pequena descrição sobre Charlie. Na história, eles contam que Charlie era um garoto que morreu há muito tempo por causa de abusos sexuais cometidos por pedófilos. A melhor parte da história vem agora, pois eu sei que vocês já devem saber que as pessoas alegam que Charlie é um mexicano, um rapaz ou um garoto mexicano que fala inglês. Nessa madrugada eu visitei vários sites para ver como é que andava o assunto e vi que eles dizem a mesma coisa, que um especialista em histórias avaliou todo o caso da brincadeira do Charlie, o desafio de Charlie. O especialista diz que na cultura mexicana não existe nenhum demônio chamado Charlie. E ele está certo, porém ele esqueceu de alguns detalhes. Ele esqueceu de olhar para as lendas urbanas que o pessoal do México conta. No México existem algumas lendas que são bem interessantes. E uma delas está relacionada sobre a imigração ilegal dos mexicanos para os Estados Unidos. Tento imaginar o seguinte, imagine que os Estados Unidos é o bicho papão e que os mexicanos são as criancinhas. E não me xinga porque foi o melhor exemplo que eu consegui encontrar. Daí tem um cara lá que resolve atravessar a fronteira do México para viver o sonho americano. E a vovozinha do cara chega para ele e diz:
Ô, querido netinho gordinho rechuchudinho, não vá. Os americanos vão te escravizar. Ah, e tem também... Não vai não, meu netinho fofucho. Os americanos são o anticristo. Para, porque eu sei que eu fico ridículo fazendo careta. Para de rir. Ou seja, são lendas a fim de amedrontar as pessoas para que elas não deixem seu país. Bem, acontece que uma dessas muitas histórias conta o seguinte. Pai, mãe e filho, uma família, resolveram deixar o México e atravessar ilegalmente a fronteira para os Estados Unidos. Ao chegarem lá, uma terrível coisa teria acontecido com eles. O pai foi morto por soldados, a mãe violentada e morta, e o garoto levado e vendido para ser abusado sexualmente por pedófilos. Diz a lenda que o pobre garoto sofreu o inferno na terra. Ele vivia trancado em um quarto de um motel clandestino no subúrbio nos Estados Unidos. Ele não tinha TV, não tinha brinquedos, não tinha nada mesmo. Ele só servia como objeto sexual para os prazeres de algumas pessoas. Se é que podemos chamar esses de pessoas. Dizem que ele passou a infância e a adolescência sendo refém e explorado. A única distração do garoto era desenhar. Ele tinha folhas brancas e uma caneta. E o que ele desenhava? Tudo o inferno que ele vivia. Desde a morte de seus pais até todo aquele maldito inferno que ele vivia. Era isso, estava lá, tudo em desenho. Depois de alguns anos, parece que o garoto ficou louco, ele pirou. Também quem não ia pirar? Então ele acabou arrancando os próprios olhos com a caneta. As pessoas acreditam que ele tenha feito isso para não mais ver aquela desgraça toda que lhe rodeava. Mas, no final das contas, ele se deu mal porque acabou morrendo. Apesar que eu acho que ele se deu bem, porque esse tipo de vida ninguém merece. E é claro que ele ia acabar morrendo, afinal, quem ia se importar de levá-lo ao médico? Ah, e quase me esqueço. O nome do garoto era Carlos, ou Carlitos. Mas lá no meio dos exploradores de menores, ele era conhecido como Charlie. Bem, eu acho que eu não preciso explicar as coincidências que essa lenda oferece em relação ao desafio do Charlie. Não preciso mesmo, eu tenho certeza que você entendeu. A questão é, o espírito atormentado de um garoto tem sido recentemente invocado pelos vivos? Ou será que é o nosso medo pregando uma peste em nossas mentes? Será ele um demônio? Eu não sei. Eu apenas conto as histórias. No final das contas, o que vale é a sua opinião.